Boa noite. Foram 13 anos de espera. Finalmente, a novela do conjunto habitacional Primavera e Penedo, em São Vicente, terminou hoje. As chaves dos 500 apartamentos foram entregues pelo governador do estado, Geraldo Alckmin. As famílias precisaram de paciência para realizar um antigo sonho, ter a casa própria. Eu estou me sentindo uma maravilha, uma nova mulher, entendeu? Uma nova vida. É o que eu estou sentindo. A imagem de hoje contrasta com o abandono de anos e anos. A obra foi paralisada em 2005. A conclusão do Primavera Penedo demorou 13 anos e custou 50 milhões de reais aos cofres públicos. Nesta cerimônia, o governador do estado, Geraldo Alckmin, entregou as chaves para as famílias. Inaugurado oficialmente o conjunto residencial Penedo Primavera. Em 2014 nós compramos esses conjuntos inacabados, terminamos e hoje estamos entregando. São 500 famílias, uma grande parte do antigo México, 70, outra parte de outras áreas que estão vindo para casa própria. É uma nova etapa na vida de Bianca. Há 3 anos, ela mora na Vila Margarida. Daqui a uma semana, virá para este apartamento de 52 metros quadrados, com 2 dormitórios. Quem que vai vir com você? Meus 2 filhos, meu neto e meu marido. Agora vai ser vida nova, né? Graças a Deus e a todos eles que estão ajudando. Os 25 blocos do conjunto no Jockey Club vão abrigar 500 famílias. Cada uma vai pagar pouco mais de R$ 140 por mês em 25 anos. Esse valor equivale a 30% do salário mínimo. Cada imóvel custa R$ 133 mil. A gente não só está dando oportunidade para 306 famílias da cidade de São Vicente, mas nós também queremos dar as boas-vindas às 196 famílias de Cubatão que passam agora a ser munícipes aqui da nossa cidade. O governador prometeu entregar em breve mais moradias na cidade. Serão 1.120 apartamentos no conjunto habitacional Tancredo Neves. Até o finalzinho de novembro. Além das 500 apartamentos entregues hoje, nós temos mais 360 em obra que também vão sendo entregues aí nos próximos meses. De São Vicente, o governador seguiu para Santos. No 6º Batalhão da Polícia Militar, entregou 57 viaturas para as cidades da região. 16 veículos ficam em Santos. Do lado de fora, alunos e professores da rede estadual de ensino, além de integrantes do sindicato da categoria, realizaram um protesto. O motivo da manifestação é o fechamento de 2 escolas do estado em Santos. A Cleóbulo Amazonas Duarte, na Encruzilhada, e a Brás Cubas, no Marapé, além de outras 2 em Guarujá. Renê Rodrigues de Moraes, no Jardim Helena Maria, e a Jardim Primavera 2, no bairro Primavera. A alegação do governo para a medida é o alto índice de evasão de alunos desses colégios. Justiça determina a anulação do contrato entre o Estivadores e o instituto que administra o hospital em Santos. A prefeitura pode recorrer da sentença que determina a devolução do dinheiro pago à entidade. Depois de vários atrasos, a inauguração aconteceu em dezembro de 2016. O atendimento começou em fevereiro deste ano para gestantes. Desde a abertura da unidade, a gestão é feita pelo Instituto Social Oswaldo Cruz. A Justiça julgou procedente a ação popular que pede a rescisão do contrato da Prefeitura com a entidade. A sentença também determina a devolução de todo o dinheiro pago ao Instituto. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa garante que o contrato é legal. A autorização para assinatura de contrato e para início das atividades foi dada pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E nós vamos, respeitando as regras estabelecidas, recorrer ao tribunal apresentando os argumentos da Prefeitura que já foram apresentados anteriormente, que serão reafirmados no sentido de que a gente tenha uma decisão que garanta a permanência e o funcionamento do hospital. A Unisanta faz 2.700.000 atendimentos por ano. Esse trabalho para a comunidade rendeu mais uma vez à universidade o selo Instituição Socialmente Responsável 2017-2018. Um dos projetos é colocado em prática na Clínica de Odontologia.
Eles são pequenos, mas já sabem a importância de cuidar bem da saúde bucal. A gente não pegar a cárie e também ele serve para a nossa gestão, a mastigação, para a gente salivar bem a comida. Mas aqui a boa escovação não é o único cuidado. Crianças de 4 até 13 anos de idade passam por vários procedimentos para ficar com um sorriso em dia. Desde a prevenção, para evitar que a criança venha adquirir a doença cárie, quanto também os procedimentos curativos, caso a criança já tenha lesão de cárie, se ela precisar de um procedimento de fazer um canal, se ela precisar de uma cirurgia, tudo é realizado aqui na universidade. O atendimento na clínica da Unisanta é feito de maneira bem divertida para atrair a atenção da turma e fazer com que todos deixem o medo de lado. Eu senti um pouquinho de medo no começo, mas só que depois eu parei de ter medo e fiquei normal. A clínica realiza por ano cerca de 40 mil atendimentos para todas as idades, resultado da dedicação de professores, diretores, coordenadores e funcionários. Os procedimentos para crianças são realizados pelos estudantes do 4º ano do curso de odontologia, que são supervisionados pelos professores. É muito importante a gente poder desenvolver, aplicar tudo que a gente aprendeu na teoria, aqui na clínica. Quando o aluno sai daqui da Unisanta formado, ele sai, além do embasamento teórico, ele sai também com a prática toda bem feitinha, claro, tudo com o auxílio dos professores, uma galera super experiente, mas é muito importante o atendimento clínico para que ele saiba ter mão de dentista, não só embasamento teórico. O atendimento da criançada é feito sempre uma vez por semana no período da tarde na clínica da Unisanta. E a criança que tiver que passar por um procedimento aqui, o que os pais têm que fazer? Eles têm que se matricular, eles têm que procurar o setor de triagem da universidade, e a recepção da odontologia e fazer uma inscrição, solicitando uma vaga para ser atendido aqui na universidade. A clínica de odontologia da Unisanta fica no bloco E. A entrada é pela rua Cesário Mota, número 8, no Boqueirão, em Santos. E o telefone é o 3202-7154. O príncipe do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, segundo na linha sucessória ao trono do país em caso de monarquia, esteve ontem em Santos. O príncipe é trineto de Dom Pedro II e bisneto da princesa Isabel. O príncipe imperial esteve na cidade para fazer uma palestra no Mendes Plaza Hotel. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, de 76 anos, destacou o papel de um ilustre santista, José Bonifácio de Andrade e Silva, na independência do Brasil. Quando houve a independência, em 1822, Dom Pedro havia viajado para São Paulo e havia deixado sua esposa como regente, como chefe de Estado. E foi a Ana que, juntamente com José Bonifácio, articularam a independência, uma reunião no Conselho de Estado, no dia 2 de setembro de 1822. E muitos historiadores exatamente dizem que a nossa independência, do ponto de vista jurídico, foi no dia 2 de setembro de 1822, por influência de um santista, que é José Bonifácio. Bacharel em Direito, o príncipe fez uma análise do atual momento político e econômico que passa o país. Nós estamos num período de transição, há uma série de reformas que o governo está promovendo, são muito sadias, muito boas, mas também alguns pontos de preocupação, que são todo o problema da revolução cultural que está em curso, em que estão, aos poucos, procurando demolir uma instituição básica da sociedade, que é a família. Dom Bertrand, que é o segundo na linha sucessória ao trono do Brasil, nasceu na França, local de exílio da família imperial durante a Segunda Guerra Mundial. O príncipe acredita que a melhor solução para acabar com a crise no país é a volta da monarquia. Essa forma de governo foi derrotada no plebiscito de 1993. Hoje não se encontra um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. Na nossa história, que nós tivemos um período que o Brasil deu muito certo, foi o período imperial. E quer trazer o Brasil de volta às vias que a Divina Providência havia traçado desde toda a eternidade, para que ele volte a retomar o seu progresso. Não é uma volta atrás, é uma retomada de uma caminhada. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, foi preso hoje de manhã durante a operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Esta e outras notícias você confere agora no Brasil em 1 Minuto. A prisão preventiva de Carlos Arthur Nussmann foi decretada pelo Ministério Público por tentativa de ocultação de bens, entre eles 16 quilos de ouro que estariam em cofre na Suíça. Nussmann é suspeito de intermediar a compra de votos de integrantes do Comitê Olímpico Internacional para a eleição do Rio como a sede da competição. Aprovado no Senado nesta quinta-feira o projeto de reforma política que regulamenta a distribuição do fundo eleitoral.
O texto recebeu o aval da Câmara às pressas na madrugada de hoje. As mudanças entram em vigor nas próximas eleições, se forem sancionadas pelo presidente Temer. O fundo vai financiar as campanhas eleitorais dos partidos com recursos públicos. O relatório sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer deve ser votado daqui a 2 semanas. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara tem até 5 sessões para analisar e votar o parecer do relator, Bonifácio Andrada, favorável ou não à continuidade da denúncia na Justiça. Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, foram acusados por obstrução de justiça e organização criminosa. Quinta é dia de falar sobre Porto com o nosso consultor Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite. O que obrigou a Codesp a renovar os contratos atuais de dragagem no Porto de Santos, Maxwell? Irineu, antes de mais nada, é sempre bom estar aqui e um prazer com você para que a gente possa discutir assuntos importantes em relação ao Porto de Santos. Eu vou me permitir e pedir licença para você. Essa semana foi uma semana extremamente importante com a chegada da Maitê, a minha filhada, e eu gostaria de registrar isso, e principalmente para os pais delas que estão em casa, desejar toda a saúde do mundo. Em relação a teu questionamento, Irineu, o que obriga efetivamente a Codesp é a necessidade que nós temos de dar continuidade em tudo aquilo que é importante para o Porto de Santos. Nós estressamos muito essa relação da questão da dragagem no Porto de Santos. Houve uma mobilização, e isso é muito importante a gente dizer, Irineu, uma mobilização generalizada não só da sociedade, mas também de todas as entidades em prol deste problema que nós temos no Porto de Santos. E tudo isso contribuiu para o fortalecimento de toda a interlocução que a gente sempre insiste aqui no programa, para que a gente possa sanar todos os problemas relacionados a esta questão da dragagem. A gente acredita que num espaço muito curto de tempo a gente possa ter perenidade e principalmente uma solução definitivamente feita para essa questão da dragagem, transferida para a iniciativa privada e gerida pela iniciativa pública. São questões judiciais que estão emperrando esse procedimento? Sem sombra de dúvida. É o engessamento da máquina, é o problema desse engessamento das legislações que nós temos, que não contribuem para o desenvolvimento do país e, consequentemente a isso, fazem com que a gente não consiga ter agilidade em relação à contratação de todos os processos que são pertinentes a todas as atividades dos nossos segmentos dentro da nossa economia. O Porto é um deles, e isso acontece em outros segmentos também. Essa judicialização, Irineu, generalizada que nós temos, talvez por articulações políticas de um passado, em virtude de uma old school, né, uma escola muito velha de se fazer política, é que não contribui para esse desenvolvimento. Nós vamos fazer na próxima semana um especial relacionado a essas questões de automação, mostrando, Irineu, principalmente o distanciamento que o Brasil está hoje em relação a portos não só da Ásia, europeus, mas também em relação aos portos dos Estados Unidos. Bom, Maxwell, ontem aconteceu mais um acidente no Porto de Santos que foi provocado por uma embarcação que teria passado em velocidade maior que a permitida no canal do Porto. Quais são as regras nesse caso, Maxwell? Irineu, nós temos aí a implementação do VTMS no Porto de Vitória. O Porto de Santos vem se mobilizando para a utilização do VTMS, que é uma plataforma de aproximação como nós temos aí nos grandes aeroportos. E isso precisa ser implementado nos portos do Brasil. Já existe aí em outros portos espalhados pelo mundo há muito tempo, e esse é o tipo de monitoramento que nós poderíamos estar tendo não só no Porto de Santos, mas também dentro de todo o canal, talvez gerido aí pela Capitania dos Portos, pela própria Marinha e também pela própria Codesp, evitando que possivelmente incidentes como esse venham a ocorrer dentro do canal do Porto de Santos. O canal do Porto de Santos especificamente, Irineu, nós temos aí embarcações de lazer, nós temos aí a Travessia das Balsas, nós temos grandes embarcações que são movimentadas evidentemente dentro do canal do Porto de Santos e que precisam ser monitoradas, precisam ser supervisionadas. Há controle em relação a isso? Principalmente fiscalizadas. Se eu tiver de jet ski, eu posso entrar lá no canal? Hoje você consegue adentrar dentro do canal com embarcações de lazer também, entre outras embarcações. Você tem a fiscalização
atenção por parte da Marinha, mas quando você está se aproximando do verão naturalmente, evidentemente que a quantidade de embarcações dentro do canal do Porto de Santos, em virtude das marinas que tem ali próximo à ponta da praia, aumenta e aumenta vertiginosamente. O que você precisa se utilizar hoje é de tecnologia. Evidentemente, quando você aumenta a quantidade destas embarcações, a tecnologia contribui muito nesse sentido. E aí você consegue ter muito mais eficiência na fiscalização e supervisão de todas as embarcações. Dá para monitorar melhor, não é, Márcio? Já que a gente está falando de acidente, ainda não foram retirados os contêineres do navio Login Pantanal do fundo do mar. Quais são os riscos nesse caso aí, ambientais? Porque quanto mais tempo, me parece, esses contêineres permaneçam lá, pior é, não é, Márcio? E honestamente falando, Irineu, creio que dificilmente esses contêineres venham a sair do fundo do mar. Essa é a minha visão, é a minha opinião. Vamos aguardar, a gente tem aí o fator tempo. Evidentemente, daqui a alguns meses, nós possamos voltar a debater este processo. Eu quero crer que muito dificilmente isso venha a ocorrer. E vai ser mais uma situação, como a gente teve aí outros naufrágios no passado e assim sucessivamente, que vão ficar dentro desta profundidade. Eu não tenho essa informação da profundidade que hoje, especificamente, esses contêineres estão espalhados, até porque foram encontrados esses contêineres no litoral norte, Irineu. E aí a gente tem aí inúmeras profundidades ao longo desse trajeto, porque a gente está falando de Santos até aproximadamente São Sebastião e Caraguatatuba. Hoje as embarcações são providas aí de radares e sonares que conseguem prever esse tipo de situação. Acho que muito dificilmente a gente vai ter qualquer tipo de colisão em virtude, evidentemente, desses contêineres que estão no fundo do mar. Falar um pouquinho de notícia boa, a Brasil Terminal Portuário registrou em setembro o recorde de produtividade em um único navio na história da empresa. A operação movimentou 2.169 contêineres em 14 horas e 47 minutos. O que isso significa? Qual é a importância dessa marca, Márcio? Irineu, a princípio, o estado da arte em relação à automação e os investimentos que foram feitos pela Brasil Terminal Portuária. Demonstra aí toda a eficiência que um terminal e que principalmente empresas internacionais em conjunto com empresas nacionais e a operação, principalmente da nossa mão de obra, consegue ter um número bastante significativo. Mas, por outro lado, eu preciso fazer este comparativo, Irineu. É como mais ou menos eu te disponibilizasse uma Ferrari, né? E o Irineu ficasse bastante contente em ter uma Ferrari e acelerar muito com essa Ferrari em virtude de ser um veículo bastante potente, mas que ao mesmo tempo tivesse um custo aproximado de 1 km por litro. Ou seja, cada quilômetro que você roda, você gasta 1 litro de gasolina. E a gente não resolveu essa equação ainda dentro do Porto de Santos. A gente é muito eficiente numa ponta, mas o custo ainda operacional daquilo que circunda, da infraestrutura e tudo aquilo que está ao redor desses terminais privados ainda não contribui para o desenvolvimento da nossa região. Ou seja, os terminais movimentam muito, conseguem ser extremamente eficientes, mas a gente não consegue desovar isso tudo. A gente ainda tem dificuldades dentro da rodovia, dificuldades em relação aos modais rodoviários e tudo isso sinaliza diretamente os problemas que nós temos em relação aos custos operacionais que a gente chama, na verdade, de custo Brasil, Irineu. Quer dizer, é o chamado custo Brasil, né, Márcio? Exato. Obrigado mais uma vez e boa noite para você, Márcio. Eu que agradeço, Irineu. Sempre um prazer estar aqui e até semana que vem. Até. Futebol em dose tripla na tela da Santa Cecília TV no fim de semana. Sábado você confere ao vivo pela manhã a final da primeira Copa Sócio Rei do Santos Futebol Clube na Vila Belmiro. Às 4 da tarde, as sereias entram em campo para decidir o título paulista contra o Rio Preto. E domingo, às 10 da manhã, tem a estreia do Santos B no retorno da segunda fase da Copa Paulista. No enorme tapete verde de um dos mais tradicionais estádios do mundo, 60 associados terão a oportunidade de entrar em campo na primeira Copa Sócio Rei do Santos Futebol Clube. Eles vão ser divididos em 4 equipes dirigidas por ex-jogadores e ídolos do Peixe. A Santa Cecília TV transmite ao vivo a final da competição marcada para as 11h20 da manhã. E às 4 da tarde tem mais futebol na Santa Cecília TV. Ao vivo, com exclusividade, você acompanha as emoções da decisão do Campeonato Paulista Feminino na Vila Belmiro. Santos e Rio Preto repetem a decisão de 2016. Ano passado, as meninas do interior levaram a melhor. Desta vez, a equipe do técnico Caio Couto promete dar o troco. Jogo de ida, empate de 1-1 fora de casa. Domingo às 10 da manhã é a vez do Santos B.
O Peixe, terceiro colocado do Grupo 6 com 2 pontos, estreia no retorno da segunda fase da Copa Paulista contra o Mirassol. O adversário é o último colocado da chave com 1 ponto. O campeão do torneio profissional pode optar em disputar a Copa do Brasil em 2018 ou o Brasileirão da Série D. E o time principal do Santos segue a semana reforçada de treinos por causa dos jogos das eliminatórias da Copa. O Peixe só volta a campo na próxima quinta-feira contra a Ponte Preta em Campinas e mira diminuir a vantagem de 8 pontos para o líder Corinthians. Mas para chegar ao 9º título brasileiro, o Alvinegro sabe que o coletivo tem que prevalecer sobre as individualidades. O comprometimento tático de um colombiano que já tem cheiro de água salgada é exemplo para o grupo alcançar esse objetivo. 6 de novembro de 2016, estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A Ponte Preta recebia o Santos, que para continuar sonhando com o título, precisava vencer o time da casa. O colombiano Copete teve papel decisivo na vitória de virada por 2-1. Lembro do gol, sempre falo para Sequinha e para Cittadini que roubou o gol dele. Tirei o gol dele. Assim era o Copete 2016. O jogador marcou 10 gols no último Brasileirão e teve papel fundamental no ataque do time. O Copete 2017 é diferente, mas não menos eficiente. Balança menos as redes, mas é indispensável no esquema do técnico Levir Coupe. Depende muito a marcação. Acho que para o time é muito importante poder ter essa marcação, deixar que os laterais não saem muito e poder contragolpear o time quando nós temos a bola. Então acho que para ele é muito importante e acho que está dando certo para o time. E para mim, para meu trabalho, acho que estou fazendo um bom trabalho e fico muito feliz de que a gente esteja gostando do meu trabalho. Copete acredita que se o grupo se entregar é possível sim vencer os 12 últimos jogos e tirar a diferença de 8 pontos para o Corinthians. Nós estamos trabalhando, nós sabemos que não é impossível poder chegar a essa meta que é traçado, mas a gente vai jogo a jogo fazendo o melhor. Cada jogo é uma final, a gente toma isso como um reto de vencer cada jogo. Esperemos que as coisas possam andar bem e que a gente esteja trabalhando em campo como vem fazendo. Para facilitar a difícil missão, o colombiano entrega que o Peixe vai contar com 2 importantes reforços já contra a Ponte Preta. Sabemos a importância que tem Renato e Lucas Lima no time, a qualidade que tem para ajudar a nós dentro do campo. Então acho que vai ser uma possibilidade muito grande de ter a eles em campo e poder ajudar a Santos, que nós sabemos que com eles fazer um pouco mais de diferença pelo que eles representam dentro do campo. Então esperemos que ele tenha uma boa recuperação e poder estar em campo. A edição de hoje termina aqui. Boa noite e até amanhã. Tchau.